que nem você. Não, aí... Você vai falar da minha Não, vai falar da minha família. Você vai falar da minha família. Oi, Nóxicos, vocês estão bom? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd Família. E hoje a gente vai reagir aqui a uma treta que a gente costuma não gostar muito de reagir, né? Que são tretas de pessoas que têm visões úteis de mundo. O negócio foi bem quente ali entre Alan dos Santos e o 38ão, né? Que é o cara do Bitcoin ali. Eles foram no Felas Podcast, ou Felas Cast, né, se eu não me engano, eu vou até marcar eles depois aqui. Mas eu tenho que reagir porque, por mais que eu não tenha assistido, eu só vi um corte, né, da briga, eu imagino que não deve ter sido fácil ali pro Alan dos Santos ouvir algumas coisas quando você perdeu tudo, né, quando você... foi tirado de você de uma maneira mais esdrúxula e injusta do mundo o seu direito de liberdade, né? O seu direito de ir e vir, de ver sua filha, enfim, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever? Escreva apenas "Na Venezuela tem mais liberdade". Só isso, né? Já ilustra bastante. Cogite ser um membro desse canal, clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3. Importante é que você tire o escorpião do bolso e assista esse tipo de vídeo e muitos outros, né? Essas tretas de camarote na sua cadeira nova. E quem vai fazer isso pra você, quem vai aferir a cadeira pra você é o João do canal Cadeira Certa. Aliás, João quase chegando a 200 mil inscritos, parabéns, João. Conheçam o canal também do João, né? Ele faz críticas como essas imagens que estão aparecendo pra você. Não passa pano pra marca nenhuma e ainda vai te ajudar a achar a sua cadeira certa de acordo com o seu orçamento. Isso é muito importante, tá? Muita gente fala assim, não vou fazer, tô sem grana pra comprar uma cadeira boa agora. Faz, porque você vai saber qual é a sua cadeira custo-benefício também, não apenas a cadeira ideal, né? Já que você não pode gastar, eu sei, né? Tá difícil pra todo mundo. Então acessa o link, conversa pelo WhatsApp com o João, agenda aí sua consultoria e melhore a sua qualidade de vida. E bora pro vídeo! Bom, galera, o 38ão e o Alan dos Santos foram participar ali de um podcast, provavelmente é na gringa, né? Não sei onde foi. O Alan dos Santos não pode pisar em território nacional. Inclusive, né, tem aquela história, né, aquele falso que levantaram, bem entre aspas aqui, de que uns jagunços, né, iriam lá buscar ele, pôr num avião pra trazer pro território nacional. Coisa bem de cinema, né? Coisa bem de cinema, assim, que a gente só vê. E vai ficar na ficção também, porque não vai dar nada, né? A gente já viu que o Brasil não é para amadores, a gente tá vendo que tá todo mundo ali. Ontem, né, ou anteontem, a primeira turma ali do Supremo confirmou a censura no Brasil. E é isso, a gente tem que admitir, não estamos numa democracia, pronto e acabou. O problema é quando não admite, né? Por isso que eu falo que você estar na Coreia do Norte, em Cuba, pelo menos eles admitem. O problema aqui é que nós não admitimos que estamos e temos a ajuda dos veículos de imprensa, que ainda insistem em falar que o bilionário descumpriu ordens da Suprema Corte. Tipo, não descumpriu ordem, tá? Aquilo lá, ordens legais você simplesmente não cumpre. Foi exatamente quando teve lá o tribunal de Nuremberg, a maior justificativa dos militares que ficaram do lado do napista, do bigodinho, foi: estávamos apenas cumprindo ordens, né? E ordem ilegal, manifestamente ilegal, desumana, você simplesmente ignora e não cumpre, e não é o que acontece aqui no Brasil, né? Mas vamos reagir aqui. Eu vou usar como base um vídeo do Gustavo Lázaro também, porque ele já fez uns cortes aqui, que eu vi que o podcast tem 2 horas e 40, mas vamos ver como foi essa treta e por que ela começou. Eu não assisti, tá? Vou reagir junto com vocês. Simbora então, vamos assistir aqui. Demissão em massa nas polícias e nas forças armadas. Todo mundo que fez pix relevante para Bolsonaro foi expurgado. Por mais que eu apoiava a eleição de uma pessoa, ali a gente sabia que ia dar merda. Eles iam usar isso, porque nos Estados Unidos usaram, né? É isso que o pessoal não antevê. Então aqui, eu não sei qual vai ser o destino dessa conversa, mas eu concordo com ele, porque no fim, quem ajudou qualquer coisa, acabou caindo numa vala comum e os políticos estão lá. O Bolsonaro tá solto, né? O Bolsonaro tá solto, tá inelegível, tá com um monte de problema, mas ele é cúpula, né? Agora as pessoas que levaram uma marmita, que fizeram um pix, se fuderam. Então,
Aqui eu até concordo com ele, mas vamos ver a motivação, né? Parece que o problema de toda essa treta foi a motivação. Essas pessoas que fizeram Pix pra Bolsonaro pedir Pix, em vez de pedir dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cozinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na... Aí não. Aí quando você justifica que... eu tô falando que as pessoas ficaram sozinhas e foram culpadas por um sistema quebrado, por um sistema que atuou, inclusive, nas eleições aí de forma muito desigual, mas muito desigual. Tem prova agora, né? Prova de que houve uma desigualdade absurda de tratamento, de campanhas e tudo. E lógico, os eleitores estariam nesta. Eu não concordo com ele quando você fala assim, que você fez o Pix pro Bochochô, então o Bochochô é culpado por todo o sistema ditatorial que tá no Brasil. Também não é assim. Aí você tá na demência, você vira um MBLer aí. E consegue enxergar isso, e a falsa equivalência é sempre contra a suposta direita bolsonarista. Aí também não, aí ele viajou. É que esse cara é defensor da Bitcoin só, né? meio louco esse cara também. Na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele ao PT. Isso aí você tá culpando as pessoas que ficaram acuadas durante o napismo de ter entregado o vizinho, por exemplo, ou eles morriam. Sabe assim, que nem acontece no começo do filme Bastardos Inglórios, né? O cara lá que acaba, ou a família inteira dele é exterminada pelos napistas, ou ele fala onde que tem os judeus escondidos ali. Não tem sentido isso que ele tá falando. Ele tá culpando indiretamente as pessoas por um sistema ditatorial opressor que foi instalado. Aí ele viajou, né? Aí falou merda mesmo. Falsa equivalência que ele se tá Bolsonaro tivesse recebido... Quando a minha filha... Se Bolsonaro tivesse... Não, isso é grave. Isso é grave. Quando a minha filha... Você não deixou falar quando um minuto, velho. Quando a minha filha precisou de Pix... Sim. Quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe? Então, aí que tá. E, inclusive, esses Pix doados para a filha do Alan dos Santos, não sei se ele vai falar isso, podem também sofrer perseguição, porque o Alan dos Santos era um preso político de fato, né, vivendo em outro país, fugiu para outro país, ele ficou longe da sua filha, né, com problemas aí de saúde, ele ficou longe por acho que 2 anos sem ver a filha, porque inventaram que ele... Vocês lembram qual foi o motivo pelo qual Alan dos Santos ele foi parar nos Estados Unidos? Ele foi perseguido, né? Ele é chamado de blogueiro até hoje, sendo que ele é um jornalista, porque ele fez ali um post, né? Ele fez ele postou ali um questionamento sobre a picadinha. Picadinha essa que está agora suspensa por ser ineficaz, parece. Eu não tenho certeza se foi exatamente aquela. Tocando meu telefone aqui. Alô? É merda nenhuma, é aquelas ligações de bosta. Né? O questionamento provavelmente do Alan dos Santos era pelo menos legítimo, né? Numa democracia você acha que você pode questionar as coisas. Vamos continuar aqui só pra ver o que ele vai falar mais. Sabe o que a Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Perfeito, né? A falsa equivalência é o principal atributo de um isentão de merda, né? Coisa que o 38 foi aqui. Ele fez falsa equivalência. Ele quis comparar que você ajudar um político com Pix é você que é o culpado por sofrer uma perseguição de um sistema ditatorial. Vocês entenderam como é que é o negócio? Você pode alegar ignorância. Você pode alegar ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil você vai dar os cliques ali no nosso CPF do cara? Não é falso. O que o 38 tá levantando aqui é até interessante porque realmente o Pix não é uma transação segura, né? Quando você vive numa democracia relativa que nem o Brasil, talvez o jeito mais seguro realmente fosse uma Bitcoin, né? Que não é rastreável, né? Aquelas coisas para poder ajudar uma pessoa que está sendo perseguida, ou o próprio Bochochô naquela época pediu Pix para pagar lá processo, essas coisas. Então eu acho que realmente seria seguro. Eu jamais faria Pix para nenhum político, para ninguém assim que tá, porque eu sei que isso ia cair na minha conta, como vem acontecendo. A gente não tá numa democracia. A primeira coisa que a gente tem que partir aqui, a premissa que o 38 não entendeu, é que não estamos numa democracia. Então, assim, que nem ele acha que é um ato de ignorância, de burrice, de você fazer um Pix pra alguém que é rastreável, as pessoas têm boa fé também. A gente não tá pensando nisso. No ambiente normal, ele seria um completo idiota, mas tem um fundamento aqui, realmente, porque nós não estamos numa democracia. Ele só faz a falsa equivalência, o que é ridículo.
Não é ignorância, nem. É essa Você sabia que o cara se fudeu e mesmo assim pediu pix? Não, ou não? não. Então, não. se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Sim. Essa falta. Ele tá usando tecnicamente, né, a acepção de ignorância, que é a total falta de desconhecimento, não é uma ignorância de um modo pejorativo. Essa equivalência de você colocar, então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, ou você botou o cu das pessoas. Não é fode com a Não, aqui o Alan dos Santos matou a pau, exatamente. Você tá culpando a tirania de uma pessoa da boa-fé da pessoa. privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse é um governo de exceção. Já mudou de tópico. Não, de calma. novo, a falsa equivalência. Bolsonaro pedir Pix do governo PT, entregou o CPF dessas pessoas. Isso é falácia. Isso aí ele tá ele quis entregar. Você tá falando de uma intenção que nunca existiu, sabe? Por mais que eu não confie em político nenhum, né? Zero confiança em políticos, ele tá viajando, esse 38 tá falando merda também. As pessoas pra botar o cu delas na piroca do. Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no você sabia que elas iam se fuder ou não? Ah, merda, ou moleque. você não sabia? Vai tomar no cu. Você não sabia e era ignorante, Ele beleza? tá falando que eu coloquei Ou as pessoas pra se fuder, não? Então, se você não sabe. O que acontece aqui, a passionalidade do Alan dos Santos é de um cara que ele vive no medo. Né? Ele é um cara que vive no medo, ele não sabe, amanhã ele sai de casa mesmo nos Estados Unidos e alguém joga ele num furgão, né? Como tinha inclusive um planejado sobre isso, e traz ele pro Brasil pra ser esquecido, né? Pra cumprir uma pena sem nenhum tipo de progressão de regime, coisa que nem traficante no Brasil passa por isso, né? A gente tá vendo o Daniel Silveira lá e tal, nem traficante passa por isso e o cara pode... Aí você vira pro cara e fala que ele estava entregando, ou melhor, você sabia, ele tá querendo comprovar aqui que o Alan Santos estava na ignorância, ele não sabia que estava entregando o CPF. Ele tá batendo na tecla ainda da insegurança do Pix. Tem respeito por mim, rapaz. Mas ela se fudeu ou não? A Ludmilla se fudeu ou não? Você que me se fudeu. Não, olha o que ele Você falou de acabou mim, de rapaz. dizer. Você acabou de dizer. Ele tinha que ter pelo menos o 38 aqui, por mais que ele seja esse desbocado e às vezes até meio idiota, né? Ele acha que ele é o dono da razão em tudo também, mas ele tinha que ter a sensibilidade de entender que a gente tá falando de um perseguido político. Ele não é esse medo que o Alan dos Santos vive, o 38 não vive. Ele não tem esse problema na vida dele. O 38 não ficou 2 anos sem ver a filha deficiente. Então ele tinha que ter um pouquinho de sensibilidade aqui. Você acabou de dizer que a Não bota a mão em mim, não. Você não disse que a bota Ludmilla a se mão em mim, fudeu. não. Calma aí. Não bota a mão em mim, não. Não, calma. Não coloca a mão em mim. galera. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou casado. Eu também, todos não nós admito ele aqui. falar isso de mim, não. Todos nós aqui. Eu não dou na cara Todos dele, nós com aqui. respeito a vocês. Por favor, calma aí. Todos nós aqui, rapaz, todos nós Não, aqui. vai tomar no c... Sorri pra p... que pariu. Todos nós aqui somos Não, mas casados. Que calma, porra é essa? não. Eu sou homem, porra. Lógico. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara por respeito. Não. Merecia, né? Felizmente. O homem é assim, né? Por isso que quando a gente vê aqueles podcasts de feministinha e tal, as meninas, elas falam o que elas querem, mas elas não têm a consequência. Quando você tá num podcast, numa conversa, numa entrevista com homens, você sabe que uma hora isso pode escalar. E o 38 ele abusou aqui, né? O 38 ele abusou do Alan Santos aqui, ele abusou da boa vontade, da proteção de estar numa mesa de podcast. Se tivesse numa mesa de bar, ele tinha apanhado aqui. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Você que disse. Foi você que Vai disse. tomar no c... Repete essa porra. Repete essa Você não porra. disse que... É tão simples, o cara fala, mas eu não falei isso. Você que disse. Eu consigo entender o que o cara tá vivendo, porque agora veio à tona. Agora as pessoas estão... Quer dizer, quem já sabia, né? Quem era esclarecido sabia o que estava acontecendo. Se você vivia do ex, cheiroso, né? Se você era um espertinho que vivia do ex, né? Que a sua relevância estava naquela plataforma, bem feito. Ou não? Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando... Uma coisa aqui que o Alan ele tem que reconhecer, que talvez ele acreditou muito em pessoas também, em políticos, né? O Alan também, a meia-culpa que ele deveria fazer aqui era que ele acreditou demais em gente que quando o caldo entorna, né? Como dizia minha avó, o político sai fora. Cara, a hora que essa galera entra no cargo, que eles têm o primeiro revés, eles vão jogar os populares, né? Nesse caso, por exemplo, Alan dos Santos,
no esquecimento, né? Você não vê uma entrevista, por exemplo, do Bolsonaro sempre falando do Alan Santos, sempre falando, é mais quem está perseguido fala, né? O Constantino, o próprio Paulinho Figueiredo, esses também são perseguidos, então eles ajudam um ao outro ali. Mas a galera, o político mesmo esquece, deixa, né, a galera perseguida. Disse. Retira essa... Você entende? Retira essa... Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. O quê? Eu vou dar na... Cara... Tá fingindo, além da falsa equivalência, tá fingindo demência agora o 38ão. O mínimo de decência que ele tinha que ter por um perseguido político que perdeu tudo era dizer, calma, vamos entender aqui. Eu não falei isso de você, então eu retiro. O que eu falei eu retiro, eu me expressei mal. Não, ele fica, né, porque é um cara também dono da razão extrema esse 38ão, é chato pra caralho. Eu não entendi. Essa porra. O quê? Retirar o quê, porra? Eu não entendi. Retira essa... Só um minutinho, galera. Retira essa... Só um minutinho. Ele não entendeu, Retira. cara. Eu não entendi o que você tá dizendo. Não foi você que disse que Tira a mão Ludmilla de se mim. fudeu? Você não me falou? Não foi você que me disse que Ludmilla se fudeu, que deu dinheiro pra você Vai ou não? tomar no... Disse isso ou não? Vai tomar no... O quê? Eu sou homem, eu não admito falar isso na minha Mas frente. você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha Isso o frente. quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Você não disse que Ludmilla se fudeu pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vai, Renato. Mas você não... Você é um sofista, filho de uma... Mas calma. Filho da... O Alan precisa escutar um pouquinho também, né? Agora vamos ver, porque eu entendo, que eu falei pra vocês, eu entendo toda a situação que o Alan Santos passou, mas ele precisa também dar uma... Não, velho, O quê? cara, não precisa, cara. Ele me desrespeitou, rapaz! Mas você Calma. falou isso mesmo, que a Ludmilla se Você ferrou. acabou de dizer isso. Não, eu tô falando que se... Então ele se a entendeu. afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é essa, significa isso. Ele foi lá e reafirmou. Pai, vem cá. Calma aí. Quem entrega o Pix ao PT? porque Se aí for... Mas você falou que a Ludmilla Então se vai a todos vocês. E quem doou o Pix do Bolsonaro? Quem Respeita, doou o rapaz. Bolsonaro? O que a galera não entendeu ainda é que eles não estão na mesma posição com o Alan dos Santos. Eles estão numa posição ali que eles conseguem analisar de fora uma questão técnica. Obviamente, quando você faz uma doação de Pix para alguém que é inimiga do governo, você vai virar alvo. Tá? Isso aí é ainda mais quando o governo não é democrático. Isso é óbvio. Mas o que o Alan tá pegando é lá atrás. Ele tá indo assim, ele tá dizendo assim... Vocês estão, de qualquer jeito, vocês estão tentando justificar a perseguição como se eu, que pedi Pix, né, pedi Pix e tal, eu fosse culpado pelo problema que o Brasil passa hoje. É esse que é a galera, por isso que ele tá destemperado. Ele passou do ponto agora. Todo mundo entendeu o que o 38ão quis dizer. Um homem e falar assim, você colocou a vida das pessoas pra se... de Moraes. Eles fizeram isso, mas eles não tinham uma consciência que estavam fazendo, então eles não fizeram, né? Não tinha nenhum tipo de vontade, também não tinha nem imprudência, imperícia, também não tinha, nem negligência, né? Não tinha culpa nisso também. Eu entender qual que é a colocação que você fez. Quem doou o Bolsonaro? Você deu ou não? Entendeu? Colocação O quê? que você fez. Isso é analfabetismo. Eu estou falando que se a afirmação dele com relação ao Bolsonaro, e o Bolsonaro colocou as pessoas pra se fuder com o PT, ele tá dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar a minha filha pra se fuder. Pode não entender como funciona o Pix, ele entende. Cara, mas... E ele continua afirmando essa merda. Você Cara, ele entende tá te como funciona o perguntando, Pix? velho. Eu não Você vou entende? responder. Eu não vou responder. Ele tá. O 38ão também tá tentando dizer do Pix, ele tá tentando justificar. Entende também, né? Entende a passionalidade do cara que se fudeu assim pro resto da vida por nada, por ter feito nada. Então, tem que entender isso também. Então vamos mudar de assunto, pronto. Porque eu entendi. Eu sou homem. Rapaz, Cara, ele não tá ele tá pensando, ele tá te precisando, falando. ele tá precisando de relaxar, igual se, o Monark nunca daria um grito desse. O Monark o negócio ia ser mais leve, não é isso ou não? Pois é. A vantagem Você da não sabe maconha. falar. Essa foi boa, 38ão, que a maconha é mais calma, né? Que eles vivem a mesma coisa, mas a maconha é deixar mais leve, realmente. Mas os dois são perseguidos também. Quando você cutuca alguém que é perseguido, eu imagino... Eu não posso dizer aqui nada desse temperamento do Alan dos Santos aqui. Eu não posso ir contra esse temperamento, porque eu não tô na situação dele. Mas você não tem carro comissionado nem tá no Brasil, né? Mas... Você tá fora do alcance, né? Eu sou brasileiro, mas você tá fora do alcance. Não, algum dia, se você demora, eles vão te... Vou ter que voltar. Agora você fez coisa pior do que doar pra Bolsonaro. Que Você deu eu fiz? espaço pra Alan falar. Mas e aí? Isso é pior do que dar dinheiro a Cara, Bolsonaro eu ou sou não? cidadão americano, eu Pois tenho é. uma empresa nos Estados Unidos e ele tá trabalhando pra mim. Pois é, você mudou de árvore. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Nossa, tem umas coisas, umas analogias que o 38ão fala que é tão idiota. Você deu voz, você foi pior, sabe? Parece que ele realmente é a falsa equivalência. Por isso que você irrita a pessoa. Porque a falsa equivalência desse cara é gritante. Ele acha que é o dono da razão e entende o mundo num grau, só que ele não é um perseguido. Você já viu o macaco não mudar a faz árvore de muito lugar? sentido o que você tá Pois falando. É. Por quê?
Não faz sentido. Você mudou de árvore, você tá em outra árvore, não é isso? Você saiu do alcance desses caras. É por isso que eu falei que eu discordo profundamente do Marçal em relação a isso. Mudar de árvore pro macaco não é opção. Essa é a única alternativa. O que ele tá querendo dizer com isso? Agora você pode sair do Brasil, o único desinvestimento que existe, o de exceção, é voltar com os pés. Só que você pode voltar com os pés como vocês estão fazendo aqui, ou você pode voltar com os pés continuando morando no Brasil, tirando o seu país do seu dinheiro sem tirar o dinheiro do país. É só comprar Bitcoin e fazer autocustódia. É só isso. Nossa, ele sempre leva pra Bitcoin, pra essas coisas, né? Pra justificar algumas besteiras que ele fala. Enfim, né? Vamos ver. Essa é a única oposição real e possível. Ir pra rua não vai resolver, eleição não vai resolver, Marçal não vai resolver, como é o nome do candidato lá de Bolsonaro no Rio de Janeiro? Ramagem não vai resolver. Não, mas aqui ele tem razão. O que ele tá falando aqui, depender de político, não vai resolver. O Alan sabe disso, né? O Alan dependeu de político e se fudeu. Nenhum deles vai resolver nada, só quem vai salvar a sua família é você. Só quem vai salvar você, a salvação individual. É verdade, né? A salvação é só individual mesmo. Quem vai salvar a sua família é só você, não é ninguém. Bom, Nóxicos, a conclusão aqui é assim, né? Tudo bem, né? O Alan dos Santos, ele ficou muito emocionado ali. Talvez ele tenha, né, não quis entender um pouco o que o 38 quis dizer em relação à falta de segurança, né? A abertura, que o Pix não é uma transação bancária, porque ele não tem sigilo, é uma transação governamental. Ele tentou justificar com Bitcoin, que tem segurança, que não tem laço, porque ele é o cara do Bitcoin, né? Ele é um cara que acha que tem tudo passar Bitcoin, e tem razão também em algumas coisas que ele fala. Só que ele errou, primeiro, falsa equivalência. Eu não sei, acho que parece que o 38 ele é meio daquela galera da falsa equivalência, né? É tudo igual, mas só que não, né? É tudo igual, só não é. Essa é a diferença. E o Alan dos Santos, ele destemperou porque ele vive não só no medo, como uma raiva contida. E agora, recentemente, tivemos esses vazamentos, né, gravíssimos, de como aquele cara operava, né, nas operações aí para perseguir e tal a galera, inclusive usando toda a máquina judiciária, criando factoides sobre Revista Oeste. A gente viu aquelas coisas e não vai dar nada, né? Por quê? Porque a Republiqueta está do lado disso nesse momento, em nome da democracia. Então eu entendo os dois, né? Aqui eu nem vou falar assim, eu acho que o Alan tá certo. Não, o Alan errou porque ele destemperou, mas ele tem motivo para destemperar. E o outro não soube explicar bem, atacou uma ferida ali que, em conjunto com a falsa equivalência dele, não soou muito bem. E ele usou alguns termos tipo ignorância. Você não sabe, você não conhece a pessoa para saber se ela tá usando a palavra ignorância de forma ali técnica, né? Que é a falta ou total desconhecimento acerca de um assunto. Dizer pro Alan dos Santos que ele entregou pessoas para aquele cara nunca vai soar bem, porque você é um cara que sofreu tudo. É isso que eu consigo entender do Alan dos Santos. Mas não deu conversa. Não deu conversa porque passaram alguns limites ali que não tem como voltar. A melhor maneira era o 38 se desculpar, dizer, eu entendo a sua dor, mas a gente precisa conversar tecnicamente sobre isso. Talvez essa conversa fosse levada para um outro caminho. Mas ele não soube, né, trazer o Alan dos Santos de volta. Você vê que ele não é um bom debatedor, porque se ele fosse um bom debatedor, ele conseguiria trazer de volta o Alan dos Santos para esse debate. E o pessoal do podcast também, eles acabaram meio que ficando do lado ali do 38. Todo mundo entendeu o que o 38 estava tentando explicar pro Alan dos Santos. Só que ninguém é o Alan dos Santos para saber o que passou, entendeu? Precisa acontecer com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu pai, para saber o que o Alan dos Santos passou. Então eu consigo entender aqui o drama que foi esse podcast e o passional do Alan dos Santos aqui. Valeu, Nóxicos! A gente se vê no próximo vídeo, pode ser?